Oi, olha eu de novo e eu quero convidar você para participar comigo de mais um devocional, tudo bem? Nós vamos meditar em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 33. E para isso vamos iniciar com uma oração, para que o Senhor prepare o nosso terreno, o nosso coração, para ouvir e para entender da palavra dele, ok? Senhor Jesus, nós estamos nesse dia na tua presença. Gratos, ó Pai, por esta oportunidade. Gratos, ó Pai querido, pelo dom da vida. Gratos pelo teu grande amor. Gratos, ó Pai amado, pelo teu sustento em todo instante e pelo teu cuidado e zelo por nossas vidas e por nós. Meu Deus, muito obrigado pelo teu tão grande e infinito amor. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado pela minha vida, pelo dos meus filhos, pelo meu esposo, pelo meu lar. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade também de estar abrindo a Tua palavra. Senhor, que o Senhor ministre ao meu coração. E quem vai me acompanhar nessa manhã também receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor vai falar comigo e vai falar com essa pessoa também. Meu Deus, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, meu Deus, pelo sustento em todos os dias. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor é o meu Deus. Muito obrigado, Deus Santo, pelo Teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigada, Jesus, é por isso que eu estou aqui. Eu te agradeço por tudo. E fala comigo e fala conosco na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O versículo 22 diz assim, olha. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu vou ler versículo por versículo e nós vamos falar sobre ele, tá? Para ficar mais prático. Essa passagem você já sabe sobre ela, não sabe? É quando acontece de Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Era bem maior a quantidade de pessoas e muito menor a quantidade do que se tinha para oferecer. Depois dessa multiplicação, o Senhor, ele diz, ok, cada um vai para sua casa e vamos despedir a multidão. Só que para isso, esse versículo 22 diz, logo a seguir, ou seja, depois do que aconteceu, desse que eu acabei de relatar, ele compeliu os discípulos para embarcar. Sabe, o que me chamou a atenção é que o compelir, ele é quase que uma ordem, é como se tipo, vai, anda logo, tipo, sabe, com pressa, com autoridade, ele compele, ele manda, vai e vai, sabe, Jesus, ele coloca logo, ele força, ele obriga os discípulos a entrar no barco. E me chamou a atenção, porque era só despedir a multidão. E só dizer para os discípulos, olha, vão indo e depois eu vou, alguma coisa assim. Então a gente precisa de ficar atento nessas questões que nos chamam a atenção, sabe? E então eu me aprofundei nessa questão de que o Senhor Jesus, ele compeliu os discípulos para entrar no barco. E aí a gente acaba descobrindo algo muito interessante. Jesus, ele era filho de Deus, certo? Ele sabia que aquele povo ali, após ver aquele milagre, e ele sabia que o nome dele estava sendo muito já conhecido, muito falado. Muita gente já estava ouvindo falar sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo, sobre o que ele fazia. E aí então isso estava chamando a atenção de autoridades, inclusive do povo. O povo, eles vinham em seu coração com uma esperança, sabe, de um Messias que viria. Só que eles esperavam, tipo, um Moisés. Você conhece a história de Moisés. Sabe que Moisés, ele foi na orientação de Deus.
ele, nos comandos de Deus, ele conseguiu, né, juntamente com a autoridade que o Senhor proferiu a ele, né, de realizar aqueles milagres, né, para fazer com que o faraó deixasse o povo ir. O povo estava escravo. Então, ou seja, Moisés, ele foi o libertador do povo, né, que estava escravo no Egito. Então eles esperavam exatamente um Moisés. Ou eles esperavam, sabe, esse povo aqui que tinha uma profecia, uma promessa que viria um libertador, que viria alguém para ajudar eles, para salvar eles. Eles esperavam talvez então um Davi, sabe, um grande rei com um governo muito lindo, muito perfeito, e queria governar eles ali, queria ser a resposta política para eles. Então eles eram dessa forma, eles aguardavam o Messias, às vezes aguardando como um Moisés ou como um Davi. E aí agora eles veem Jesus, né, realizando milagres, se dizendo o Filho de Deus. O que eles já não estavam pensando? E Jesus ele sabia disso. Eu quero entender que quando Jesus ele compeliu os discípulos dele para o barco, era exatamente porque o Senhor não queria que eles perdessem o foco. Ok, o foco aqui não estamos aguardando o Messias, um Salvador para nós, e ele parece que chegou. O Senhor não queria que eles olhassem para esse sentido, porque o povo ali, que já tinham visto ali a multiplicação, eles estavam aguardando e estavam vendo já nele uma esperança que ele fosse o cumprimento dessa promessa. Então, Jesus compele ele para o barco, para que eles não fiquem ali no meio da multidão, de repente ouve ou veja. E o Senhor queria que aquilo que o Senhor havia começado, que estava fazendo a preparação na vida deles, continuasse essa preparação. Você entende que quando o barco ele vai para o mar, né, o mar ele começa a se agitar. E mais para frente a gente vai ver que eles entram numa dificuldade. Daqui a pouquinho a gente vê. Então, é que eu entendo que quando Jesus ele faz isso, Jesus ele faz exatamente para proteger os seus discípulos, né? Jesus ele faz isso para impedir com que eles entendam com clareza o que está acontecendo ali e escape do seu propósito, fuja daquilo que é realmente para ser, sabe? Então, eu vou te dizer uma coisa. No nosso devocional, quero entender que há situações em que o Senhor nos compele para o nosso barco. O Senhor, ele nos força, ele nos obriga a entrar numa situação em que não vai ser nada agradável para nós, na nossa visão. E provavelmente a intenção do Senhor para nós é uma proteção, porque ele sabe como é que está o meu coração, ele me conhece, ele sabe que eu não estou pronta ainda para ver aquela situação daquele jeito, e eu não posso enxergar tudo aquilo que está acontecendo naquela linha, sabe, de visão. Então, e aí daí, o Senhor, ele me afasta, ele me coloca para dentro de um barco, para dentro do meu barco, para um mar que logo vai se agitar, para que em mim outras questões elas sejam ativadas, elas acordem, sabe? Pode ser que nós tenhamos questões na nossa vida que precisam ser despertadas. E não tem outra forma delas se despertarem se não for no meio da dificuldade. Certo? É isso mesmo. Só que nem mesmo quando eu estou dentro do meu barco e a água se agita, eu clamo por Jesus. E aí é que está a questão. Às vezes nós só gritamos, às vezes nós só choramos. Em um outro devocional eu falei sobre deserto. O deserto, ele é um lugar de transição. Ou seja, você passa por ele e vai para onde você deve ir. E só que nós temos entendido de forma errada o nosso deserto. A gente tem se entregado no nosso deserto, a gente tem paralisado lá mesmo, a gente tem morrido lá mesmo, a gente tem desistido lá mesmo.
E, na verdade, o deserto, as águas agitadas, o navio, o barco lutando contra as águas, se batendo contra as águas, ele nada mais é para acordar questões em mim, é para me proteger, porque o Senhor sabe que se eu continuar ali junto com a multidão, se eu esperar ele mandar a multidão embora, eu vou olhar para esse povo e vou perceber o que eles já estão já ali acordando em seu coração. A forma deles estarem esperando Jesus. Eu não posso esperar Jesus na minha vida como a multidão está esperando, entende? Eu não posso aguardar Jesus da forma em que eles estão aguardando Jesus. Eles aguardavam Jesus como um Moisés que iria libertar o povo, ou como um Davi que ia governar sobre o povo. Eu não posso esperar Jesus como a multidão está esperando, entende? Eu tenho que esperar o meu Jesus como o meu Jesus, aquele que tem agido nas minhas causas, aquele que me ama acima de tudo, aquele que fez algo por mim que era eu deveria pagar pelos meus pecados, pelo meu afastamento, porque eu sou humana, eu sou carne, eu peco. E o Senhor, ele vem e faz por mim o que eu não conseguiria, quebrar aquilo que me separou dele. Ele veio e faz isso por mim. Ele quebra aquilo que me separava de Deus. Agora nós podemos vencer o pecado. Nós podemos estar firme e nós podemos ter a nossa eternidade com ele. Ele me trouxe para perto de novo. Eu posso me aproximar dele através da palavra, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu posso conhecer ele através da Bíblia. Entende? Ele é lindo. Ele é lindo. E ok. Vamos lá. O versículo 23 diz: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ele estava só porque ele tinha mandado os discípulos para o barquinho, para o meio da água. E ele foi orar sozinho. Eu não queria antecipar, mas o versículo está antes, então vamos lá, certo? Jesus, ele despede a multidão, que eu já te expliquei. Ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto o Senhor, ele está lá, orando sozinho, e foi até o título que eu dei para o meu devocional hoje, eu falei, olha, Jesus tirava tempo para buscar intimidade com o Pai. Me disse, não é uma coisa incrível? É uma coisa incrível. O meu Jesus, o Filho do meu Deus, ele tirava tempo para buscar intimidade com o Pai. Ele estava lá orando sozinho. Quantas vezes nós temos tirado tempo para buscar intimidade? Não é quanto tempo a gente tem buscado para orar pelas minhas necessidades. Não é quanto tempo eu tenho tirado para buscar aquilo que eu quero, para fazer pedidos, para falar das minhas dificuldades. Entende? Ele é nada mais, nada menos que Jesus. Ele tirava tempo para buscar intimidade com o Pai. Ele buscava tempo para estar próximo do Pai, para estar perto do Pai, para sentir o Pai, para ouvir o Pai, para continuar ali à disposição do Pai, para que o Pai continuasse fazendo através dele. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos o reino do Senhor em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta. Eu entendo esse versículo que se eu escolho ser dele e confio e espero ele fazer tudo por mim, coisas assim que eu sozinha não iria conseguir fazer por mim, ele vai fazer. Tem um outro versículo também que fala que o Senhor ele cuida tão bem dos pássaros, da natureza. Ele não vai fazer isso por nós, que somos imagem e semelhança dele, sabe?
Muitas das vezes, o que eu entendo de mim mesmo, olhando para mim, é que parece muitas vezes que o meu desejo é cuidar de mim mesma. É eu conseguir chegar a algum lugar. É eu ser algo. É eu conseguir fazer algo. E esse é que tá o problema. Enquanto o eu, sabe, ele tá meio ativado, parece que daí é que dá tudo errado mesmo. Porque eu tô num barquinho no meio do mar e essas águas agitadas é exatamente para me mostrar que eu não consigo fazer por mim mesma. Enquanto eu falo isso com você, talvez até te veio o questionamento, então como é que eu faço então para depender dele? Abre mão de você totalmente. Abre mão de você totalmente. Eu fiz isso não tem muito tempo. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu cansei. Tô cansada. Eu não quero mais tentar por mim mesma. Eu não quero mais tentar sozinha. Porque de duas uma, ou eu tô fazendo por mim, ou eu tô esperando que ele faça por mim. E se você tá vendo que tá tudo ruim, tá tudo... não tá do jeito que eu não tô feliz, então você pode ter certeza que é porque nós estamos à frente de nós mesmos. Então eu preciso abrir mão disso. Então em oração eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero mais. Não quero mais tentar sozinha. Eu não quero mais me sentir sozinha. Eu não quero mais tentar sozinha. Eu não dou conta. Não dou conta. Eu falo isso porque se eu imagino que não está do jeito em que deveria, então é porque eu tô na frente, então eu quero sair da frente. E eu pedi para que o Senhor, e é o que você tem que fazer, você tem que pedir para que o Senhor, ele assuma isso na tua vida. Senhor, só assuma, porque eu não quero mais, eu não quero nem tentar, eu não quero nem imaginar que eu ainda tô tentando, e eu não quero nem tentar, eu não quero continuar nisso. Eu quero abrir mão de mim, eu quero desistir de mim, eu quero me entregar para o Senhor. Eu me decido pelo Senhor, sabe? E em oração você fala assim com Ele. É isso que nós devemos fazer em oração. Então, assim como Jesus tirava tempo para buscar intimidade com o Pai, nós devemos. Ele é exemplo para nós. Ele é exemplo. E aí Jesus ele tirava tempo para buscar intimidade com o Pai e se fortalecer espiritualmente. Meu Deus. O meu Jesus, Filho de Deus, saindo para orar sozinho. Em muitas outras situações ele fez isso. Para se fortalecer espiritualmente. Meu Jesus. O Senhor é exemplo para nós, sabe? O Senhor é exemplo para nós. Se nós entendemos o que Ele está ensinando a gente, com o tempo que Ele passou aqui, os ensinamentos que Ele deixa para nós, se a gente simplesmente só seguir isso, a gente vai estar no caminho certo, no caminho que deveria. Se Jesus ele fazia, ele se retirava para buscar intimidade, para se fortalecer, para discernir, para conhecer a vontade do Pai, para saber quais eram os próximos passos. Eu não vou dizer para você, tipo, imagina nós o que nós devemos fazer. Não, nós devemos fazer isso, seguir o exemplo dele. É isso. Ele é exemplo para nós. Ponto. Eu não sei de nada, nós não sabemos de nada e nós devemos aprender com alguém. E com quem que nós vamos aprender? Vamos aprender com Jesus. Tá resolvido. E aí vai dar tudo certo. Então, nós temos que passar a tirar tempo para buscar intimidade com o Pai, não só para orar. Eu vou tirar um tempo para mim buscar, eu preciso entender, eu preciso descobrir, eu preciso para ser íntima de Deus. E sabe o que você vai encontrar? Vai ter momentos em que você vai orar e você vai ouvir o Senhor falar com você. E vai ser o ápice do acontecimento para a tua vida. Quando você ouvir a voz do Senhor falar com você. Aí você vai começar a entender que você está no caminho. Assim como eu fiz o meu devocional no horário da noite. E o Senhor falava para mim, grava o seu devocional e posta ele em vídeo. O Senhor falava para mim assim. E tinha um propósito porque eu vi que teve.
sabe? Então é assim que o Senhor, Ele quer. É assim que Ele precisa que você busque Ele. Não é só orar. Você vai tirar um tempo para buscar intimidade com o Pai. Você vai tirar um tempo para buscar o Pai com intimidade e se fortalecer espiritualmente. E você vai tirar um tempo para buscar intimidade com o Pai, para se fortalecer espiritualmente, para discernir, para conhecer, para saber quais serão os próximos passos. É isso. Essa é a tua meta de vida. A minha oração é buscar tudo isso aí. E eu preciso conseguir. Muda o seu estilo de oração. Esse é o primeiro passo. Coisas extraordinárias vão acontecer com você. Eu espero ter mais oportunidades e eu vou acabar, em algum momento, falando com vocês sobre em orações. Nós oramos e ainda oramos a Bíblia e nós temos dias e dias de sonhos. O Senhor nos mostrando o que Ele quer que nós mudemos. O que a gente muda para poder estar melhor. Para todo dia estar um pouco mais do jeito que eu preciso estar. Para que Ele me entregue, para que Ele continue cuidando de mim, para que Ele continue comigo. Para que eu chegue onde eu preciso, sabe? No meu lugar da realização. Muita gente, só o que eles queriam era só se sentirem realizados, só isso. E sabe quando você vai se sentir realizado? Quando você viver o Senhor. Quando a tua escolha for viver Ele. Entende? De forma simples. Você vai viver seu dia a dia, você vai trabalhar, você vai conversar, você vai sorrir. Mas emocionalmente, mas espiritualmente, mas internamente, você vai viver o Senhor. E aí então o Senhor, Ele vai orar sozinho. No versículo 22, 23. Sabe que enquanto o Senhor, Ele está lá orando sozinho. Não, vamos continuar lendo aqui, que senão vou antecipar, Versículo 24 diz: Entrando o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles iam, o barquinho ia e o vento as águas vêm com o vento, entende? Era o contrário. Não tem como não se agitar, É por isso toda a agitação. O barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Tudo isso aqui, irmãos, era proposital da parte de Deus, com certeza. Com certeza. O barquinho sendo açoitado pelas ondas, o vento contrário. O Senhor, Ele estava querendo que eles dentro daquele barquinho começassem a entender que eles poderiam clamar a um Deus. Eles sentirem que eles não estavam só, que tinha alguém por eles. Que eles poderiam pedir, que eles poderiam falar com Ele, que eles poderiam entender que tinha alguém por eles. Você está entendendo? Por isso que você está no teu barquinho. E parece que ele está sendo açoitado pelas ondas. Porque o vento está ao contrário. É porque tem propósito em tudo que está acontecendo. Há propósito. E você pode ter certeza que os propósitos são de realização. Para a sua plena realização. Exatamente. E aí o versículo 25 diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Na quarta vigília da noite. Olha que interessante. Na quarta vigília da noite diz que era de 3 às 6. Na primeira vigília da noite era de 18 às 21. A segunda vigília, das 21 às 1 da manhã. Ou seja, de 21 às 0 horas. A terceira vigília de 0 hora às 3. E a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Agora imagina. E os discípulos, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Na quarta vigília da noite. Esse tempo todinho, que o vento estava ao contrário, e as ondas açoitando o barquinho, os discípulos eles estavam lutando.
Eles estavam tentando remar, eles estavam lutando contra as águas, eles estavam tentando fazer com que o barco não virasse. Eles estavam o tempo inteiro ali em agitação. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Em um outro livro, que eu andei lendo essa mesma história, porque você sabe que Mateus, Marcos, Lucas, eles se repetem, mas eles trazem muitas vezes acréscimos para nós, então por isso é interessante você ler aqui e nos outros livros. Tem um outro livro que eu não me lembro se era Marcos ou se era Lucas, eu não me recordo. Mas em um desses livros dá a sensação que Jesus via eles de onde Jesus estava. Também Jesus é o Filho de Deus, ele poderia ver com a visão de Deus se ele quisesse, né? Eu não sei como é que é, mas nesse livro ele me fala e me dá a sensação que Jesus via a situação dos discípulos como eles estavam. Jesus só olhando. É assim que Jesus faz, né, com as nossas vidas. Muitas vezes ele está olhando. Você tá entendendo? O Senhor, ele olha para saber como é que eu vou reagir, se eu vou começar a clamar, se eu vou usar aquilo que eu sei, ou se eu vou só ficar parada deixando o barco quase para se despedaçar. Nós temos autoridade para clamar, nós temos autoridade. Sabe, tem gente aí dentro do barco com as águas agitadas, açoitando o barquinho deles, e eles estão erguendo as mãos e dizer: eu te repreendo, mar! Acalma, mar! No nome do Senhor Jesus, eu repreendo, almas, se acalmem! Num outro devocional meu, eu falei sobre isso. A palavra do Senhor, ela afirma que nós pedimos e muitas vezes nós não recebemos, porque nós estamos pedindo mal. Eu tenho autoridade, ok? Mas então de cara eu vou erguer minha mão para o mar e vou repreender o mar, mandar o mar acalmar. E se por acaso o meu barquinho ele está açoitado pelas ondas, pelo vento contrário? E se foi o Senhor que mandou esse vento? Como agora que eu vou estender minha mão para o mar e vou mandar o mar quietar e cala-te, quieta? Como? Eu estou orando que é o que eu deveria. Mas será que é da forma correta? E se o Senhor ele está usando isso para despertar coisas em mim, para o meu bem, meu Deus, é para o meu bem, é para o seu bem. Então o que nós devemos fazer, hein? Senhor Jesus, olha como é que está a agitação na minha vida. Meu Deus, tudo que acontece na minha vida eu sei que me acrescenta e eu agradeço o Senhor. Meu Deus, que eu entenda o propósito do Senhor. Que eu cresça com o que o Senhor quer que eu cresça. Que eu amadureça com o que o Senhor quer que eu amadureça. Porque o Senhor olha para mim e sabe do que eu preciso, porque provavelmente, talvez, vai vir algo maior ainda aí à frente. E através disso que está acontecendo comigo agora, vai me dar estrutura para agir, ou sabedoria para agir, ou entendimento para agir. Ou eu vou ser história para alguém que vai estar numa situação igual a minha, ou pior. E a minha história é quem vai trazer resposta para essa pessoa. Nós devemos parar um pouquinho de ser tão egoístas, sabe? E de achar que tudo é só pro meu bem, tudo é só... É pro meu bem, mas de forma diferente, entende? É pro meu bem, mas é porque aquilo que eu tô passando, ele vai acrescentar em mim. Eu preciso de entender isso e receber. Às vezes o mar, ele não para, ele continua agitado, porque eu tô querendo lutar contra o mar, contra aquele que veio para agregar em mim. Você entende? O mar se agita para mim, para eu aprender a depender dele. E eu tô erguendo a minha mão pro mar e tô repreendendo o mar. Então quer dizer, eu tô lutando contra aquilo que eu não deveria lutar. Na verdade, eu deveria era aceitar logo. E aí o Senhor, ele ia, automaticamente aquilo em mim já ia ser trabalhado, eu já ia crescer com aquilo. E o mar, ele se acalma. Então, quando o mar, ele vem com o objetivo, ele precisa de cumprir com o objetivo dele na minha vida. Para eu seguir. Você tá me entendendo? É isso.
É só isso. Então, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ai, ai. Antes de pular para esse versículo aqui, eu coloquei aqui, eu não posso pular ele, é muito importante isso aqui. Olha, quando a agitação, quando o mar ele está agitado, e ele é externo. Olha, esses pontos eu tirei da minha vida, tá? E eu, em um momento, eu senti que a minha agitação do meu mar, ele era de fora. E eu me percebi murmurando, eu me percebi cansada, eu me percebi com medo, eu me percebi desesperançada, com uma desesperança sem fim. E eu senti que o grau da minha fé, ela desceu. Se você sente algum desses pontos na tua vida, eu sentia todos. Você pode ter certeza que a agitação do mar, ela é externo. Certo? Então você vai lutar contra isso de forma externa. Se, vamos supor, eram todos os pontos. Então eu ia ter que, quando viesse a murmuração, eu ia ter que parar, não vou murmurar. Porque eu não estava agradando o Senhor. Eu tô cansada, meu corpo tá doído. Não tô cansada, eu ainda tenho força. Não tô morrendo, eu tô viva. Eu tenho saúde. Vambora. Entende? Com medo. Vai com medo corajoso. Eu vi numa pregadora, eu achei isso incrível. Tá com medo? Então vai com medo corajoso. Enfrenta. Tá desesperançada. Tá sem esperança. Confia nele. Sabe que o propósito vem dele. Isso aí é dele. E sobre a fé, deposita a tua confiança nele. Diz, Senhor, tudo são artifícios, tudo é usado para me agregar. Então eu quero ver a partir de agora sim. E engraçado que você mesmo vai entender quais áreas que está precisando de mudança na tua vida. E você só deixa acontecer. Não luta mais. Quanto mais você luta, mais permanece e pior vai ficar. Então, quando eu começo a entender que esse mar externo ele está agindo na minha vida desse jeito, eu vou começar a lutar com ele de forma interna. Eu me preparo no Senhor e eu vou lutar contra todos esses pontos que eu te falei. E aí, olha, esse mar que está sobrevindo sobre o meu barco, ele vai ativar a minha fé, ele vai me dar força, ele vai me dar luta para viver, ele vai me dar esperança. A minha fé vai crescer de forma sobrenatural. Eu vou me sentir a pessoa forte, mesmo que o meu físico não pareça forte. Você vai se sentir forte. Então, muitas vezes o nosso mar, ele não sai dessa agitação porque nós não entendemos o propósito dele. Mas agora você está entendendo. Então vamos para o versículo 26, diz: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Eles estão lá no meio do mar, o mar todo agitado. E aí eles veem uma sombra vindo sobre as águas. Esse versículo aqui, eu entendo aqui que eles começaram a gritar. Grita pra cá, grita pra lá. Estavam cansados, estavam em desespero, já estavam desesperançados já. Eles começam a gritar, né? Eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram. Começaram a gritar. Eles se desesperançaram. Eles se esqueceram que Jesus, ele tinha ficado lá. E você sabe por que Jesus ficou lá, não sabe?
o que nós conversamos? A Bíblia nos fala que ele despediu a multidão e compeliu os discípulos para o barquinho e ele foi orar sozinho. Eu estava doida para chegar nesse versículo. Então Jesus ele não estava ali no barco, né? Mas Jesus onde é que estava? Orando. Ele estava buscando intimidade com o Pai, estava buscando fortalecimento espiritual, discernimento, o conhecer e o saber os próximos passos. Ele estava se orientando do Senhor. Ele estava buscando o Senhor. O meu Jesus, o Filho do meu Deus. Ele não estava no barco com os discípulos. Ele estava orando e sozinho. Conhecendo Jesus nesse momento, com certeza ele orava por cada um desses discípulos e citava cada nome de cada um deles ali dentro do barco. Você acredita nisso assim como eu? Com certeza meu Jesus orava pelos discípulos. Com certeza o meu Jesus falava dos discípulos com Deus, para Deus. Para que eles entendessem, não como a multidão, mas que eles entendessem o propósito dele ali. E qual o propósito deles também. Com certeza. O Senhor Jesus está orando por eles enquanto eles tinham um tempo lá para poder despertar o vento contrário tinha propósito. Isso pode estar acontecendo com você. Quando nós nos vemos na situação dos discípulos, a primeira coisa que a gente entende é que imediatamente eu me sinto sozinha no barco. Imediatamente eu me sinto sem ele no meu barco. Imediatamente. É como se nós tivéssemos que ter resposta para tudo, né? Eu olho para Jesus e já julgo que ele me deixou sozinha no meu barco. E às vezes não, Jesus está lá com todas as intenções e eu não entendo nada. E eu só chego e diz, não, pronto, o senhor não está é aqui e acabou. O senhor não quer estar aqui e ponto. Jesus não estava naquele barco com os discípulos, mas Jesus ele estava orando sozinho. Você sabe me responder onde é que Jesus ele está agora, enquanto você se sente no teu barco sozinho? Aonde é que está Jesus? Ele viveu sobre a terra. Ele trouxe a novidade sobre o Pai, sobre os céus. Ele vem. Ele paga um alto preço. Nos leva de volta para Ele. Liga de novo aquilo que foi rompido. Ele me dá essa oportunidade de estar ligada a Ele de novo. Ele retira a possibilidade da morte me separar dele eternamente, por conta do pecado. A oportunidade que Ele me dá é de, mesmo com o pecado, que agora eu posso lutar, eu consigo dizer não, e ainda eu posso passar a minha eternidade com Ele. O nosso Jesus, ele está com o nosso Deus no céu. Eu vou ler para você Romanos, capítulo 8. Eu vou ler do 31 ao 34, tá? Porque eu não vou explicar e aí ele já vai ficar explicado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O 34 é o que eu queria ler para você. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nosso Jesus, ele se coloca entre Deus e entre a humanidade e suplica por nós. Isso não está na Bíblia, eu estou falando para você. Deus, ele se coloca, Jesus, ele se coloca entre Deus e a humanidade para suplicar por nós. Você está entendendo por que parece que tem mar que eu entro
Tem mar que me encontra e parece que ele não vai acabar mais nunca. Porque eu tô lançando o meu Jesus para fora do meu barco. Porque eu tô lançando o meu Jesus para fora da minha vida. Sabe de que forma? Imagina você. E eu tô aqui do outro lado pronta para te ajudar. E você lá do outro lado pronta para receber a minha ajuda. E eu tô aqui preparando a minha passagem para encontrar você para te ajudar. Mas você tá falando de mim para Deus e o mundo que eu sou irresponsável, que eu não ligo para você, que eu não me preocupo com você, porque eu não tô nem aí com você, que você tá lá no maior sofrimento e eu tô aqui, que se você soubesse que era assim, você não teria nem confiado em mim. Você tá meio que entendendo o que muitas vezes nós fazemos com o nosso Jesus? Nós fazemos dessa forma. Dessa forma. Jesus, ele estava lá, no versículo 23. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Os discípulos estavam no barco, sofrendo uma grande tempestade, o barco sendo açoitado pelo vento contrário. Se eu estou no meu barco nessa situação, eu imagino que Jesus, ele com certeza, porque ele não podia ter uma oportunidade que ele estava falando com o Pai, que ele ia orar. Então eu vou falar, Jesus, tem misericórdia de nós, clama por nós, ou fala que esse mar, sabe, qualquer coisa assim. Se eles entendessem um pouquinho mais que eles estavam vivendo, era uma preparação para o que vinha, que Jesus não ia estar mais com eles e era quem ia levar isso adiante. Eles já iam orar diferente, eles já iam falar assim, Jesus, nos ensina a orar como o Senhor oraria. Jesus, me ajuda, o que eu preciso fazer para olhar e reclamar e clamar sobre o mar? Jesus, me ensina, como é que eu faço assim do jeito que o Senhor fazia? Como é que eu faço mesmo, Jesus? Me mostra, me ensina, fala comigo, desperta no meu coração. Ou seja, eles precisavam de ter autoridade sobre a situação, porque eles ainda não entendiam como funcionava a coisa, então eles iam orar em favor disso, e não contra o mar em si, mas por eles, para que eles tivessem esse necessário. Então, ou seja, eu estou acrescentando, estou crescendo, estou amadurecendo, estou aprendendo, entende? Então tá, Jesus, ele está à direita, está à destra, como é que é? Intercedendo por nós, o qual está à direita de Deus, está à direita de Deus, intercedendo por nós. É isso que Jesus está fazendo agora. Então, não faça isso com Jesus, o que eu te dei o exemplo, que eu e você e eu, entende? Não faça isso. O meu Jesus não é eu. O meu Jesus não é um ser humano. O meu Jesus, ele é filho de Deus. O meu Jesus, ele tá lá falando com Deus sobre você. O meu Jesus, ele olha para você e sabe o que você precisa. É por isso que você tá nesse mar aí. O meu Jesus, ele tá fazendo isso é para te acrescentar, não é para te tirar. O Senhor Jesus, ele tá fazendo isso é para você viver, não é para você morrer. Se você morrer, você tá se matando sozinha, porque você não tá entendendo, ou sozinho, ou você não tá entendendo. Se você sente que a tua dificuldade é entender, começa a orar ao Senhor para te ajudar a entender. O que você precisa de despertar em você para que você entenda. Você vai orar, mas vai orar da forma que se deve, não vai orar errado para você não correr o risco de não receber, de não alcançar, entende? Então, se Jesus não está no teu barco, é porque ele está à direita de Deus e ele está intercedendo por você. Não diz que ele não quer saber de você. Não diz que ele está longe.
Porque senão ele vai ficar lá bem parado. Se eu tô tentando buscar minha passagem aqui, tô tentando trabalhar para juntar minha passagem para ir ver você, porque eu tô longe, e você começa a falar mal de mim por aí, que eu não tô nem aí, que eu não quero saber, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se você soubesse, você não tinha confiado em mim, eu ia dizer, então eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou não. E esquece de mim, me deixou aqui quieta. Não quero mais nem saber. E olha que eu tava aqui, trabalhando, juntando a minha passagem para ir ver você. Que bom que eu soube que você fala assim de mim. Que bom, Deus é bom que me fez eu saber. Eu, como ser humano, eu ajo assim. O meu Jesus, ele não age assim com você. O meu Jesus, ele vai continuar quietinho lá, esperando com que você entenda o propósito. Para que você entenda que não é para te matar, é para te fazer viver. É para acrescentar em você, não é para te tirar. Nós quem fazemos isso com nós mesmos. Quer saber? O nosso verdadeiro inimigo sou eu mesma. Eu sou meu pior inimigo. Eu sou meu maior inimigo. E eu tenho que fazer isso ser diferente. Eu preciso de ser a pessoa que entende primeiro. Eu tenho que ser a pessoa que me ama primeiro. Eu sou a pessoa que precisa olhar para isso e entender que há propósito e correr atrás para entender o propósito e aceitar o propósito e crescer com isso e amadurecer. Sair da parte criança. Eu ouvi uma pregadora dizer, eu nunca achei que eu ia usar isso, falar. Mas tem muita gente cheio de rugas, com a pele já flácida, mas com a idade interna pouco. Velho por fora, criança por dentro. E muitas vezes nós temos que crescer, porque para lidar com a vida é preciso ser adulto, é preciso estar amadurecido, é preciso estar preparado com armaduras, com preparação, com intimidade, com fortalecimento espiritual, discernindo, conhecendo, sendo orientado por Deus. Isso não é difícil. É só muito difícil. Mas é possível. Então vamos lá. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Exatamente. Deixa eu mudar a minha página aqui. Meu Jesus já grita de longe, né? Não temas, sou eu. Porque ele sabia que os discípulos ainda estavam sendo preparados, né? Estavam em preparação ainda. Meu Jesus, ele tem toda a paciência e do mesmo jeito é comigo, do mesmo jeito é com você. Entende? Se ele vem sobre as águas e tá parecendo um fantasma, ele vai gritar. Mas sabe para quê que ele vai gritar? Não temas. Sou eu. Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque ele sabe, ele acredita que eu conheço a voz dele. Se você conhece a voz do teu Deus, você vai entender o que ele está falando com você nessa manhã. Se eu conheço a voz do meu Deus, eu já estou entendendo o que ele está falando comigo. Eu sinto meu coração aberto para receber. Nós temos que fazer isso todo dia, toda hora, entende? Porque nós conhecemos a voz dele, mesmo que é só uma silhueta, eu não estou vendo ele, é só uma silhueta. Mas eu conheço a voz dele. E aí, no versículo 28 diz, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Né? O Pedro, ele reconhece a voz do Senhor, porque ele tinha a voz do Senhor lá dentro. E agora ele pede para o Senhor, então, se é ele para permitir com que ele ande sobre as águas, né? Eu vejo aqui um Pedro entre fé e fraqueza. Fé e fraqueza. E não está errado. Qualquer ser humano que vê um ser andando por sobre as águas, né?
Então tá tudo bem quando a tua fé tá lá em cima e tá tudo bem quando ela tá lá embaixo. Ela só não pode permanecer lá embaixo. Porque enquanto isso acontece, eu tô aprendendo. Quando isso aconteceu com Pedro, ele entendeu o grau, todo dia, em cada situação, ele conhecia mais sobre Jesus. Ele sabia do que esse Jesus era capaz, que realmente ele era o Filho de Deus. Então ele foi ousado, né? Ele foi ousado e pede para ele andar por sobre as águas também. Então quando o Senhor pede, eu vejo ele aqui, dependendo de Jesus. É ou não é? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Me manda. Eu vou, mas se o Senhor me mandar, eu ir. Sabe, depender, dependência. É isso que nós precisamos. Buscar depender do Senhor. Entende? Exatamente isso. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Nessa palavra reparando aqui, eu até frisei ela. Reparando. Ele observou e ele se distraiu. E aí foi a hora que ele começou a se afundar. Eu vou criticar Pedro porque isso aconteceu? Não, de jeito nenhum. Ele foi o único que teve coragem de dizer, Senhor, se é o Senhor, dependeu dele. Se é o Senhor me manda eu ir, eu vou. Se o Senhor mandar, eu vou. Ele foi o único dos discípulos que fez um negócio desse. Então não vou falar mal de Pedro, não. Não vou. Ele foi o único que fez isso aí. Teve coragem de fazer isso aí. Então quer saber de uma coisa? Se por acaso você passar a reparar e se distrair, só elimina isso da tua vida. Só. Tem coisas que acontecem com a nossa vida. É para nos dizer como a gente anda, como a gente segue, o que a gente faz. Sabe? Tem coisas que acontecem na minha vida. É só para me orientar o que fazer depois, se eu não faço isso mais ou não. Então, Pedro reparou, porém na força do vento, e teve medo. E começou a submergir. Ok, tudo bem. Se distraiu agora, então ele já vai te retirar isso aqui da vida dele. Da próxima vez que eu tiver que andar sobre as águas, que eu tiver essa oportunidade, eu não vou me distrair, não vou reparar a força do vento, e aí por eu não reparar a força do vento eu não vou ter medo, e eu vou continuar andando sobre as águas. Então a primeira vez é para me mostrar o que não fazer na segunda vez. Entende? Você entendeu mesmo? Observe quais são as distrações. O que acontecer agora, tudo bem. Se você começar a submergir, grita para que o Senhor te salve. E Ele vai te salvar. E da próxima vez você só não vai reparar mais. Você não vai mais reparar a força do vento. Você não vai mais se distrair. Você vai eliminar isso aí. Então tudo bem você se afundar. Mas clama pelo Senhor. Se ergue daí. E elimine essa distração. Entende? Tem coisas na nossa vida que a gente só consegue alcançar depois que eu abro mão de certas coisas. E aquilo que eu vou abrir mão é exatamente aquilo que é difícil para mim. E eu posso te falar sobre isso, tá? Eu posso te falar sobre isso. Eu tive que deixar uma coisa que foi muito difícil para mim. Mas a gente tem que lutar todo dia. E depois você vai ver que aquilo acaba sendo... Ele continua lá, mas você decide se você volta lá ou se não. Fica fácil assim. Você pode até voltar lá, mas foi com as suas próprias pernas mesmo.
Não foi porque você não tem força ou porque você não conseguiu dizer não mais. Não é. No início é uma luta do espírito contra a carne. Mas aí depois você olha claramente, você sabe que você abriu mão daquilo ali, você não quer voltar mais para ali, você tem força para dizer eu não vou. É inacreditável. E aí você abriu mão de algo por Jesus. E é lindo o que acontece. E prontamente, Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, incerteza, desconfiança em relação às promessas que o Senhor diz, né? Que se a gente tiver fé, você pede para um monte sair de um lado e para o outro. Anda por sobre as águas. Sim, pode sim. Então, não desconfie, não duvide, não fique incerto quanto às promessas de Deus na sua vida. Não faça isso. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos para o barco. Entende? O Senhor Jesus, ele sempre esteve com você. Ele não sai daí. Nesse momento Jesus não estava com Pedro naquele barco, porque Jesus ele estava no monte, orando sozinho. Quando Jesus ele termina de fazer a oração dele, ele sai de lá e me encontra no meu barco. Nosso Deus, ele está à direita, com o Pai intercedendo por nós. Mas ele deixou conosco o Espírito Santo, o Consolador. Então, quando eu estou no meu barco achando que meu Jesus ele não está ali, está sim. Ele está através do Espírito Santo. O Espírito Santo não arreda o pé. Porque se ele sai de perto, minha irmã, o mundo vira de ponta cabeça. Um dia isso vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo ele vai ser retirado. Para que a bagaceira aconteça. Enquanto não, ele está aqui. Então, quando você está no teu barco, Jesus ele está lá sim, através do Espírito Santo. Eles são um só. O Espírito Santo está aqui conosco. Jesus ele está à direita do Pai. E o nosso Deus está assentado em seu trono. E nós estamos aqui com o Espírito Santo, não estamos só. A questão é, entenda o propósito da tempestade. Entenda o propósito do mar. Entenda o porquê você está dentro do teu barquinho. Entenda o porquê você precisa de buscar intimidade com o Pai. Porque Jesus nos ensinou isso. Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por esses instantes falando da tua palavra. Pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, que é tão grande. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor está lá. Mesmo quando achamos que não estava, o Senhor está. Muito obrigada, Jesus, que nós viemos entender a preparação do Senhor sobre nós todos os dias. Porque eu sei que é isso que vai nos trazer plenitude. É a preparação diária. E eu te agradeço, ó Pai, por todo o tempo se preocupar comigo. E me perdoe por eu não perceber isso. Que eu venha entender e que eu venha receber da parte do Senhor. Cuida, Pai querido, daquele também que está ouvindo o nosso devocional hoje. Que sejam abençoados. Que a partir de agora eles entendam, Pai querido, o mar, o barquinho, a tempestade. Que eles se entendam um pouquinho mais na Tua presença. Eu te engrandeço e eu te louvo por esta oportunidade. Porque é tão maravilhoso estar diante do Senhor. E saber que o Senhor está conosco todo instante, não nos deixe, não nos abandona. Rendo graças ao Senhor, eu te agradeço. Muito obrigada, Jesus.